no Nordeste tudo em paz, na morte no descanso, mas sonhando solto, jogo os papéis. Então, continuando a nossa aula, né? Depois desse rockão aí, que vocês sabem agora que eu curto muito, nós vamos voltar para o nosso conteúdo, que são as orações subordinadas substantivas. Agora nós vamos ver a objetiva direta e a indireta, ok? Então, pra gente estudar esse conteúdo, antes vocês precisam assistir os vídeos que eu coloquei lá pra vocês, que está lá no cronograma. Então, lá no cronograma eu coloquei 2 links que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. 2 links. Nesses 2 links estão claros que vocês precisam fazer uma revisão do objeto direto e o objeto indireto. Então, e do complemento nominal, ok? Apesar que do complemento nominal nós não vamos ver hoje, mas eu já coloquei aqui para ir adiantando. Então, são esses links que estão aqui, ó. Vocês precisam assistir antes de assistir esse vídeo. Porque se você tem dúvidas sobre objeto direto e objeto indireto, você não vai conseguir entender o conteúdo que eu vou explicar para vocês agora. Então, pra gente entrar em oração subordinada, substantivo direto e indireto, nós precisamos lembrar, ok? Nós precisamos lembrar que eu preciso de encontrar algumas coisas dentro da minha oração. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que eu tenho uma frase que depois eu estudei, que eu posso ter uma oração, que depois eu vi que pode ter período. E esse período pode ser simples ou composto. Para eu ter uma oração subordinada, eu preciso ter um período composto. Para eu ter um período composto, eu tenho que ter um sentido dentro desse período e eu tenho que ter 2 verbos. Então é a primeira coisa que eu vou encontrar. Depois, para eu ter uma oração subordinada, então eu tenho que ter período composto, eu tenho que ter 2 verbos e no meio disso aí, uma oração subordinada substantiva, eu preciso ter uma conjunção. Então eu preciso encontrar essa conjunção. Quais foram as conjunções integrantes que nós já estudamos? Nós estudamos o que, principalmente o se, e algumas vezes nós estudamos o quando, que não chega a ser uma conjunção integrante, porque é uma conjunção temporal que nós vamos estudar mais pra frente. Então é a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Para isso, nós vamos ver essa frase aqui, ó. Então, oração subordinada, objetiva, direta. Para isso, eu vou mostrar para vocês de onde que nós retiramos essa oração. Vai aparecer, abrir um vídeo aí, se Deus quiser, né? Se o link funcionar, vai aparecer um vídeo. E aí, nós precisamos observar de onde é que nós tiramos essa oração. Então, ó. Eu e você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois? Na hora que aparecer a parte, eu vou parar a música. Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, eu leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer te amo mesmo, tá ruim. Então aqui nós temos então um exemplo de uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
Então, eu até já circulei, já mostrei pra vocês. Então, eu preciso encontrar algumas coisas para eu ter certeza que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, primeira coisa, eu tenho que ter sinto em dizer. Então, aqui eu tenho sinto um verbo, dizer outro verbo. Que amo mesmo, amo outro verbo. Então, aqui eu já tenho um período composto. Tá ruim para disfarçar. Tem mais um verbo aqui para eu terminar essa oração, ok? Então, se eu tenho mais de um verbo, tem sentido, eu tenho período composto. Tenho o quê? Uma conjunção, a conjunção que está aqui, ok? Aí eu vou voltar então, ótimo, já tem algumas coisas para me dizer, mas até agora eu caminhei só até aqui, oração subordinada substantiva. Agora eu tenho que chegar na objetiva direta. O que ela precisa ter para ser objetiva direta? Ela precisa ter um verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Verbo transitivo é aquele verbo que pede o complemento, como vocês viram lá no objeto direto. Mas aqui vai pedir que tipo de complemento? Pede um complemento que não precisa de uma preposição. Então, ó, sinto em dizer, dizer o quê? Que amo mesmo. Se eu tivesse uma preposição aqui, se fosse preposicionado, não teria o mesmo sentido, ok? Então, essa oração aqui, ela é classificada oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque a oração que é objetiva direta funciona como objeto direto. Então, se eu não sei as regras do objeto direto, possivelmente eu vou ter dificuldade aqui. Eu preciso voltar lá no objeto direto, na transitividade verbal. Aí eu tenho, tá, aqui está a minha oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas aonde está a minha oração principal? A oração principal é essa aqui, sinto em dizer. Tia, todas as vezes que eu for procurar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ela vai estar somente no meio ou no final da oração? Não, ela pode vir no início. Lembra que nós conversamos a respeito disso? Então, isso pode acontecer a qualquer momento. Depois, nós vamos para outra, ó. Falar só por falar, que eu não tô nem aí para essa conversa. Aí, vamos ver se eu consigo achar essa parte lá na letra da música, né? Passar entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. Enquanto finge que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro. Eu faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na sua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Então aqui a gente tem um outro trecho da música, ó. Falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa. Então aí eu venho novamente, devagar. Então, primeira coisa, é período composto. Para ser período composto, eu tenho que ter
verbo. Tia, aqui tem 2 verbos, mas esses 2 verbos não adianta eles estarem aqui. Eles têm que estar nessa oração e na outra oração. Então, falar só por falar, que eu já não tô. O tô, apesar de ser uma linguagem informal, mas ele é do verbo estar. Nem aí para essa conversa. Então, aqui a gente tem sim um período composto, ok? Esse tô aqui equivale a este verbo. Mesmo que esse trecho aqui seja puramente linguagem informal, né? Aí nós temos, primeiro, a oração principal, né? Eu já vi que é um período composto, que tem verbo, aí eu tenho, além dos verbos, eu tenho uma preposição. Então, eu já sei que é uma oração subordinada substantiva. Agora, como é que eu vou classificar ela em objetiva direta e objetiva indireta? Como que eu vou classificar? Da seguinte forma, eu vou observar se o verbo aqui, se ele tá pedindo qual tipo de complemento que ele pede, se é o complemento de um objeto direto ou de um objeto indireto. Então, quando eu faço isso, quando eu observo esse complemento aqui, eu consigo descobrir. Nesse caso aqui, que eu já não tô nem aí para essa conversa. Então, essa oração aqui também é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.